Acompanhe agora a leitura de mais uma lição da revista Lições Bíblicas, CPAD Classe Adultos, referente ao primeiro trimestre de 2026, sobre o tema geral, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Lição 11, de 15 de março de 2026. Título da lição: O Pai e o Espírito Santo. Texto áureo: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Verdade prática: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Leitura bíblica em classe: Romanos 8, 12 a 17, Gálatas 4, 1 a 6. Romanos 8. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Introdução. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão, e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Tópico 1. O Espírito e as dádivas do Pai. 1. Da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Romanos 8:15a. Essa expressão grega, pneuma douleia, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Gálatas 3:10, 4:3. A lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. RM 7:12-13. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. RM 3:20. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção de filhos, Romanos 8:15b. Essa frase grega, pneuma oiodesia, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão, Gálatas 4:4-5. Não somos mais escravos, mas filhos, 1 João 3:1. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai, Gálatas 5:1, 1 João 5:18. 2. Da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, 1 Coríntios 12:2. Mas por meio da graça fomos transformados, e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, RM 8:16. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica,
João 1:12. O Espírito opera a adoção e confirma internamente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. 2 Coríntios 1:22. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, por qual clamamos Abba, Pai, RM 8:15c, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Efésios 2:18. Outro privilégio do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Efésios 1:11. 3. Das trevas à plenitude do Espírito. Outro tempo vivíamos em trevas espirituais. Efésios 5:8. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. Colossenses 1:13. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. 1 Pedro 2:9. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. RM 8, 9, 14, 16. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. João 15, 26, 16, 14. Filipenses 1, 19. E assim como Jesus orava, Abba, Pai, Marcos 14, 36, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. RM 8:14. Tópico 2. O Espírito nos guia na vontade do Pai. 1. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. RM 8:14. O verbo guiados, grego, agontei, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. 1 João 2:27. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida. João 16:13. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Gálatas 5:16. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. RM 8:9. Como filhos, não fomos deixados órfãos. João 14:18. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. 1 Coríntios 6:19. 2. O Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. RM 8:13b. O termo mortificardes, grego, thanato, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade do crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito, Gálatas 5:16, despir-se do velho homem, Efésios 4:22, crucificar a carne, Gálatas 5:24, e santificar-se diariamente, Colossenses 3:5, 1 Tessalonicenses 4:3. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado, RM 6:14. 3. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai.
Gálatas 4:4-6. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4a, isto é, no tempo por Deus escolhido, Gálatas 4:4a. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores, Lucas 19:10, e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos, RM 8:16. Desse modo, o Pai é o autor do plano de salvação, 1 João 4:14. O Filho é o executor da redenção, Hebreus 9:12. E o Espírito é a aplicação da adoção, Efésios 1:5. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Tópico 3. A Trindade nos conduz à herança eterna. 1. Herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da... Tópico 3. A Trindade nos conduz à herança eterna. Herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros, herdeiros de Deus. Romanos 8:17. O termo herdeiro, grego, kleronomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Efésios 1:5. É uma obra trinitária perfeita. O pai planeja e garante a herança, Efésios 1:11. O Filho a conquista na cruz, 1 Pedro 1:18-19. E o Espírito é a garantia dessa herança, Efésios 1:13-14. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, Romanos 5:1 e Efésios 2:8. E também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação, Romanos 6:23 e 8:30. 2. Co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17b. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Apocalipse 3:21. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. João 17:24, 1 Pedro 1:4. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. 2 Timóteo 2:12. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. Romanos 8:18. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Gálatas 6:17. 3. O Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Gálatas 4:1-2. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Gálatas 4:3. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Gálatas 4:4. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato, grego, kairos, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Eclesiastes 3:1. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Romanos 8:28. Conclusão. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós,
orienta e santifica o crente. A Igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando o Filho.